alfinetando aí. O que está acontecendo é que o time está ruim. Vamos lá, vamos começar a falar um pouco do que está acontecendo aqui. Na verdade, Draita, a gente precisa entender, né, todo o contexto que levou ao ano de 2024. O Vitória, ano passado, teve uma Série B que, sendo bem sincero, acho que nenhum torcedor, antes do começo da Série B, imaginava que a gente poderia ser campeão brasileiro. A gente precisa lembrar ao torcedor que não acompanha diretamente o clube que o primeiro semestre do Vitória ano passado foi um desastre. Vitória, mais uma vez, não se tinha se classificado para a fase final do Campeonato Baiano. O Vitória foi desclassificado na Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, na primeira rodada da Copa do Brasil. Então, o contexto era totalmente desfavorável. A Vitória ficou treinando aí durante um bom tempo. O Condé chegou na fase final da Copa do Nordeste. Então, o Condé treinou durante um bom tempo. A Vitória estreou bem na Série B contra a Ponte Preta e a gente conseguiu fazer essa campanha que todo mundo sabe. Então, o que aconteceu é que, desde a época da Série C, né, a torcida abraçou o time. Eu já cansei de ir para o Barra de pessoas. Então, a torcida aprendeu a abraçar o time, a ser fanática pelo clube. E aí o Vitória foi campeão, e aí eu acho que eu tenho que dar um pouco de razão ao colega Dirlan aí. Não Eric se iludiu com o time, acho que muita gente se iludiu com o time, sobretudo a diretoria. Eu acho que a gente manteve muitos jogadores do ano passado que não eram para ser mantidos. Só lembrando a vocês que no acesso Vitória da Série C para a Série B, a exceção dos atletas que tinham um contrato com o clube, que assim, eram da divisão de base, por exemplo, Lucas Arcanjo, que tinha contrato, o Vitória só ficou, se não me engano, com 3 jogadores. O goleiro Dalton, que foi um dos heróis da Série C, o Rafinha, que também foi um dos craques do Vitória, e o Trellis. E o Vitória mandou boa parte do elenco embora. O Vitória teve que refazer o time. E o mesmo não aconteceu do ano passado para esse ano. Muitos atletas tinham contratos, digamos assim, longos, por exemplo, até o final de 2024, e o Vitória não fez esforço para entender que esses atletas não tinham o perfil de jogar uma primeira divisão. Que a gente sabe que, se a gente for analisar os clubes da Série A hoje, a maioria dos clubes ou tem investidor, ou são SAFs, ou tem uma gestão muito boa. Então, para competir de igual para igual com esses times, você precisa ser muito cirúrgico. E esse é um ponto que a gente vai abordar ao longo aqui dessa noite em relação às contratações que fizemos ao longo desse ano. Então... Agora tá... Pode falar. Não, pode falar, perdão. Não, é porque você, para mim, você tinha dado uma pausazinha, eu não sei se poderia, eu pensei que você tinha dado uma pausa para falar, mas pode concluir seu raciocínio. Fica tranquilo, fica à vontade. Então, falando um pouco das contratações, então, eu acho que o Vitória perdeu o time de encerrar alguns ciclos, porque acho que na nossa última live, o Jander estava até aqui, ele falou algo bem interessante chamado renovação por gratidão. Porque a gente fala muito isso aqui em Pernambuco, Monte falava isso, Monte chama até de barcelonarismo, Monte diz isso. Por gratidão. Eu mesmo, Eric, desculpe te interromper, e já porque eu ia fazer essa pergunta e você já entrou no Ceará, que eu acho que foi muitos jogadores justamente renovados, por isso, eu parto do princípio seguinte, e ficou provado com o Vitória. Vitória foi um time que subiu sobrando, entrosado, entendeu? Mas Série A é outra coisa. Eu parto do princípio que chegou assim, Érico, montei um time para a Série B, pronto. O cara não diz aos jogadores que vai renovar ou não, fica na dele, monta o contrato até o final do ano, chega lá e diz, bicho, muito obrigado aqui, a gente agora vai preparar um time para a Série A. Porque não dá, tem jogador que encaixa, mas tem outros que não dá. O Oswaldo correu muito, deu muito sangue, o próprio Zeca, mas bicho, tem uma hora que chega, cansa, os caras já estão cansados de guerra, a verdade é essa, são bons jogadores mesmo, mas cansados, mas Léo Gamalho,
foi uma renovação errada. Aliás, quando da contusão, né, Eric? Da contusão tem que renovar, se não me engano, a lei diz isso, né? Mas foi muito isso, não foi, Eric? Aí a torcida achou, não, nosso time da entrosada vai fazer bonito. Mas Série A, bicho, é complicado demais. É verdade, Drá. Então, assim, existiram algumas renovações, por exemplo, eu, pessoalmente, sempre, quem me conhece sabe, né? Eu sempre critico o Zeca desde sempre. Eu acho que é um atleta que não apoia bem e não marca muito bem. Mas eu entendi a renovação dele. Eu entendi a renovação dele. A questão é que alguns atletas, por exemplo, o Zé Hugo, eu pego muito no pé dele porque é o seguinte, o presidente Fábio Mota, ele anunciou a renovação do Zé Hugo em setembro do ano passado. A justificativa dele foi que chegou a época de conversar com o Azures, que é o clube que detém os direitos dele, para saber se o Vitória tinha interesse ou não de renovar o empréstimo. E eu acho que ele estava tão empolgado. Zé Hugo deve ser um jogador que é muito bom de grupo. E ele achou, não, a gente vai renovar o empréstimo para o ano que vem. O Vitória estava encaminhado ao acesso, mas ainda não tinha seu acesso garantido. Então, são escolhas como essa, baseadas na paixão, né? Aquela coisa, euforia, vamos renovar o contrato, que complica um pouco, porque, assim, claramente é um atleta esforçado, um cara quando entra, briga pelo time, mas não tem condição de jogar a primeira divisão. E o pior de tudo foi o seguinte, a gente manteve a base e os jogadores que a gente trouxe são atletas que estão sendo reservas dos atletas da Série B. Então, acho que eu não sei o que se passava na cabeça da diretoria em acreditar que um time que foi campeão da segunda divisão, foi campeão baiano, isso iludiu muito o torcedor, sobretudo porque, assim, é complicado falar de Fábio Mota. Fábio Mota é o presidente boquirroto, fanfarrão, falador. Fábio Mota sempre fala que eu sou um torcedor presidente. E, às vezes, é torcedor presidente porque tem coisas que a gente, enquanto torcedor, a gente pode conversar. Eu posso fazer aquela provocação para o rival, eu posso falar, time de Tostão ganhou do time de Milhão. Eu posso falar isso agora de torcedor para torcedor. O presidente, ele se encontra em uma situação que ele é o retrato do clube, ele precisa manter a compostura dele enquanto presidente. Então, falou-se muito e muita gente se iludiu, inclusive ele. Será que ele achava que o time do ano passado, o time que foi campeão estadual hoje, esse ano, ia bater de frente na primeira divisão? Então, eu quero acreditar que não é possível que ele pensou isso, porque está muito na cara, o time já demonstrou fragilidades desde o começo do ano, a gente não se classificou na Copa do Nordeste, tudo bem que o regulamento não favoreceu, mas não dá para discutir o regulamento em que os clubes assinam antes de iniciar a competição. Então, um dos objetivos do ano, que era classificar na Copa do Nordeste, não foi alcançado. A gente foi campeão baiano, fizemos os melhores jogos no ano contra a equipe do Bahia, só que quando começou o brasileiro, a gente não conseguiu sustentar. Agora, o que você falou aí, o que chama atenção na tua colocação é o seguinte, os jogadores que foram contratados, a gente vai trazer, Fábio falou muito isso, eu concordo em número, gênero e grau, porque eu já falei até isso aqui, a gente sempre comenta isso no nosso grupo. Uma coisa que chama a atenção é que os jogadores realmente, contrataram esses caras para suprir as necessidades, as carências que a torcida tanto cobrava, e esses caras são reservas justamente dos jogadores que já estavam aí. Então, qual o critério da contratação? Teve um ponto que Fábio Mota disse, eu concordei até com ele foi sensato, ele falou, não, aí eu paguei dívidas, foi milhões de dívidas do clube, isso é fato, ele reestruturou o clube, eu não vou contratar para onerar o clube lá na frente e deixar para a próxima gestão, tudo bem, mas se o objetivo é se manter na Série A, que é o ponto primordial para, se você step by step, visto embora, só é olhar o que o Fortaleza vem fazendo, se manteve, vai equilibrando, vai se organizando, porque o Vitória é muito grande. Agora, qual o critério de contratações, presidente? É isso que deve se perguntar ao presidente Fábio Mota. Qual foi o critério que vocês usaram para contratar tais jogadores? Porque primeiro veio Caio Dantas, que, pelo amor de Deus, Caio Dantas não é jogador nem de segunda divisão. Pô. Você tem o Léo Gamalho, que já é um jogador lento, mas tem qualidade, é um jogador mais inteligente. Você vai trazer um jogador do mesmo estilo e da segunda divisão? Foi alguns erros. Luiz Adriano, eu até achei que poderia ter mais. O primeiro, a bancarrota de tudo foi o Luan.
Aí prejudica, não, que ele pode se recuperar. Meu irmão, Renato Gaúcho, que é amigo do cara, não conseguiu recuperar, que é um boleiro, que é da malandragem, não conseguiu. Então foram muitos erros, né, Eric? Para mim, eu critico o maior erro, Eric, na minha, do cara que contrata, o Ítalo. Eu não sei se é só ele que contrata ou tem um grupo gestor. Para mim, esse foi o maior erro. Porque você teria que pegar um Rodrigo Caetano, um cara que está acostumado com Série A, um cara de nome, de peso, porque esse cara ia chegar, ó, esses caras até moral tem para contratar jogador de bicho, vem para aqui porque o salário é assim, e o Vitória hoje paga em dia, paga tudo certo, organizado, e o presidente disse lá atrás que não ia onerar o clube, mas tem que gastar, Eric, é Série A. E aí, Eric, como é que fica a pressão? Ninguém fala, eu não vejo ninguém dizer uma vírgula, acho não ser eu aqui, dizer uma vírgula desse diretor de futebol do Vitória, que para mim, aí é a única culpa que eu culpo o Fábio Mota. Então, Drayton, sobre o Ítalo, ano passado ele chegou aqui, deu uma olhada na apresentação dele, alguns canais aqui entrevistaram ele, e aí foi dito que ele tinha experiência no mercado sul-americano, inclusive foi perguntado a ele se ele ia trazer alguns jogadores do mercado sul-americano, e ano passado ele não trouxe muitos jogadores do mercado sul-americano, mas trouxe algumas contratações. Ele, assim, de fato, o Ítalo nos ajudou ano passado. Agora eu concordo contigo no seguinte ponto. Falta um pouco de experiência dele em relação à experiência em primeira divisão. Eu acho que a gente precisaria trazer um diretor de futebol um pouco mais consolidado, lembrando que o Condé também estava estreando na primeira divisão. Eu acho que se o Condé tivesse um diretor de futebol um pouco mais experiente, tarimbado, acho que facilitaria muito o trabalho dele. Em relação às contratações, Fábio Mota fala muito aqui que o Vitória tem um departamento de desempenho, que ano passado garimpou Mateuzinho, que garimpou Dudu, e a gente vai analisar as contratações desse ano. O Vitória, acho que eu acompanho o futebol há mais ou menos de forma consciente, uns 25 anos. Foi a primeira vez que eu vi um clube contratar 3 goleiros. O Vitória já tinha o Lucas Arcanjo, o Vitória contratou 3 goleiros. Eu nunca vi isso na minha vida. O Vitória emprestou todos os goleiros da divisão de base e contratou 3 goleiros. Aí vocês vão me falar que o departamento de desempenho indicou Jean Mota, que é um cara que teve uma passagem boa pelo Santos, mas está jogando em rotação baixa há muitos anos, porque é o seguinte, eu não sei se vocês que estão nos ouvindo aí já assistiram jogos da liga lá norte-americana, como diz aqui na Bahia, que nem baba de solteiro quando tá casado, uma maresia, rotação muito baixa, você vê que é muito melhor você assistir um campeonato lá da Arábia Saudita, né, que tem jogadores muito conhecidos da Europa, jogar um jogo muito mais dinâmico do que esse jogo da MLS. Então, assim, voltando ao nosso ponto, o Ítalo, esse ano, ele trouxe essas contratações, a gente vai ver essa questão dos atletas indicados pelo departamento de desempenho, e o Condé foi embora justamente por isso. O Fábio Mota bancou a permanência do Ítalo, ambos acreditando que o Condé não estava utilizando os jogadores que eles julgaram são muito bons porque a gente contratou, e a resposta está aí. A gente vê a partida contra o Cuiabá, a gente vai falar um pouco mais à frente, acho que foi de sangrar os olhos do torcedor. Ontem foi um dos piores jogos que eu já vi. Deixei de fazer várias coisas. Deixei de ir para academia. Deixei de estudar. Deixei de não fazer nada para me aborrecer assistindo Vitória. Foi muito difícil mesmo. Esse foi o comentário de Eric Gardel, que está sempre aqui, está fechado o microfone, fez a live comigo ontem. Quem quer acompanhar a live toda, tá no canal o Resenhando, número 179, foi feito com o Eric Gardel. Você vai ver tudo que o Eric passou uns 30 a 40 minutos a live falando do Vitória. Eu só fiz esse corte aí. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o teu like e ajuda o canal a crescer. Tamo junto, valeu.